A atividade que nós temos aqui na tela, pessoal, pede para nós ouvirmos os números de 1 até 10 e depois, observando as ações, as atividades de A até F, nós vamos relacionar as gravuras com as palavras, com as ações. Vamos ouvir na tela? 1, Exercise. 2, Take a nap. 3, Listen to music. 4, Read. 5, Play soccer. 6, Check email. 7, Go out for dinner. 8, Go to the movies. 9, Go dancing. 10, Visit friends. 1, Exercise. 2, Take a nap. 3, Listen to music. 4, Read. 5, Play soccer. 6, Check email. 7, Go out for dinner. 8, Go to the movies. 9, Go dancing. 10, Visit friends. Ok, muito bem, vamos lá então. A primeira gravura mostra um garotinho fazendo exercícios. Você observa bem que ele está exercising. Então, qual letra de A até a J que nós vamos adicionar aqui ao número 1? Ah, muito bem. Number 1, letter F. Letra F, exercise. A segunda gravura traz um garoto e este garoto está tirando um cochilo, ou seja, taking a nap. Letra E de Enio. O próximo garotinho, a próxima gravura, temos um rapazinho escutando música, ou seja, letra G. Listen to music. Número 4. Qual é a ação da number 4, pessoal? Ah, muito bem. Letra D de dado, ou seja, reading ou read. A garotinha da gravura número 5 joga futebol. Então, para ela, nós temos a letra H, ou seja, play soccer. Este garotinho, você pode observar que ele está sentado em uma mesa, escrivaninha, e aqui você tem envelopes, dando a ideia de que ele está enviando e-mails, checando e-mails, verificando e-mails, ou seja, letra C. O number 7, você tem um casal romântico, certo? Um casal aqui em uma mesa de jantar. Eles decidiram jantar fora, ou seja, dinner out. Letra I. Os dois garotos estão em um cinema assistindo a um filme, ou seja, go to the movies. Letra B de bola. A número 9, os garotinhos, eles estão dançando. Qual é a ação que eles estão desenvolvendo aqui? Letra J, ou seja, dancing. E por fim, a 10ª ação, nós temos aqui visit friends, ou seja, visitando os amigos. Nós vamos agora trabalhar a pronúncia. Repitam comigo. Letra A, visit friends. Letra B, go to the movies. Letra C, check emails. Letra D, read. Letra E, take a nap. Letra F, exercise. Letra G, listen to music. Letra H, play soccer. Letra I, dinner out. E a última nós temos dance, ok? Nós vamos agora partir para a próxima atividade. A próxima atividade pede para você escutar o diálogo abaixo. Listen. A expressão listen, nós vimos agora há pouco, significa escutar. Listen to the conversation and practice. E vamos praticar a conversa. Vamos ouvir então na tela. What's your typical day like?
Well, I usually go to work at 9 and I come home at 6. And what do you do in your free time? I sometimes read or watch TV. What about you? Pretty much. What's your typical day like? Well, I usually go to work at 9 and I come home at 6. And what do you do in your free time? I sometimes read or watch TV. What about you? Pretty much the same. What's your typical day like? Well, I usually go to work at 9 and I come home at 6. And what do you do in your free time? I sometimes read or watch TV. What about you? Pretty much. What's your typical day like? Well, I usually go to work at 9 and I come home at 6. And what do you do in your free time? I sometimes read or watch TV. What about you? Pretty much the same. Muito bem, excelente. Vamos agora compreender este texto. What's your typical day like? A palavrinha what no início e like no final, nada mais quero saber do que como é. Como é? What no início, like no final, eu quero saber como é a typical day of you. What's your typical day like? Como é um dia típico, um dia normal para você? Well, I usually. Eu gostaria que vocês marcassem para mim a palavrinha usually. Nós não pronunciamos usually, viu, pessoal? Usually. A palavra usually significa normalmente. Usually. I usually go to work at 9. Normalmente eu vou para o trabalho às 9 horas, at 9, ok? And I come home at 6. Então vamos com calma. Eu sei que a expressão go to work ou go to work significa ir para o trabalho. Enio, eu vou esquecer, então anote aí. Go to, ir, to work, para o trabalho. Que horas? Às 9. I come back home. I come home. I come home. Este come home significa chegar em casa. I come home, ou seja, eu venho para casa. Que horas eu venho para casa? Às 6 horas. And what do you do in your free time? O que você faz in your free time? A expressão free significa livre. Free time significa no seu tempo livre. Quais são as atividades que você faz? Peço para você também marcar aqui a palavrinha sometimes. A palavra sometimes significa às vezes, tá? Se você acha que vai esquecer, tome nota aí. I sometimes read, leio, porque read significa ler, or watch TV, ou vejo televisão. What about you? Tudo isso aqui, meninos e meninas, significa e. E você? What about you? E você? Vamos melhorar um pouco este i, porque este i ficou meio doidão, certo? E você? Pretty much the same. O mesmo de sempre. Pretty much. Eu quero o marca-texto, aparece a canetinha. Pretty much. Muitíssimo. The same. Ou o mesmo de sempre. Certo? The same significa o mesmo. Vamos tomar nota para nós não esquecermos. O mesmo de sempre. Ou sempre o mesmo. Ou mais do mesmo. Meninos, eu pedi para vocês anotarem para mim duas palavras. A primeira palavra que eu pedi para você anotar foi a palavra usually. E a segunda palavra foi a palavra sometimes. Anotem aí para vocês não esquecerem. Deixa eu anotar aqui. A palavra sometimes significa às vezes e a palavra usually significa sempre, ok? Sometimes significa às vezes, usually significa normalmente. Mas por que eu comentei isso com você? Nós vamos ver aqui agora abaixo. Sabe por quê, pessoal? Nós estamos trabalhando
os advérbios. O que seria um advérbio? O que é um advérbio? Certo? E neste caso, o que seria um advérbio de frequência? Bom, aqui eu já tenho uma ideia. Um advérbio, ele vem próximo ao verbo, perto do verbo. Beleza. E frequency vai me dar a ideia de frequência, ou seja, são palavras que serão usadas para dar a ideia de frequência, certo? E são palavras que vão modificar a ação. Por exemplo, adverbs that change, palavras que mudam, or qualify, ou qualifica, the meaning of a sentence, ou seja, o significado de uma sentença, certo? Contada por nós, dita por nós. Com qual frequência alguma coisa acontece? Com qual frequência, how often, com qual frequência something happens. Something happens. Alguma coisa acontece. Então, vamos observar aqui. Advérbio, change, muda. Qualify, qualifica. The meaning, o significado de uma sentença. Nos contando a frequência, often, something happens, que alguma coisa acontece. E nós chamamos estas palavrinhas de adverbs of frequency, advérbios de frequência. Elas são definidas como advérbios de frequência. Um advérbio, an adverb that describes definitive frequency is one such as. Advérbios que modificam, que descrevem uma frequência determinada, uma frequência definida. Nós podemos ter exemplos aqui, ó. Weekly, semanalmente, daily, diariamente, early, anualmente. Nós chamamos estas palavras de advérbios de frequência definida, certo? Algo que acontece periodicamente, ou semanalmente, ou diariamente, ou anualmente. An adverb. Acompanhe agora o próximo parágrafo aqui abaixo comigo na tela. An adverb describing indefinite frequency doesn't specify. Um advérbio que descreve uma frequência indefinida não especifica um tempo exato, certo? Por exemplo, sometimes significa às vezes, você não está definindo um tempo. Often, frequentemente, rarely, raramente. Então, são advérbios de frequência indefinidos, certo? Ele não tem uma definição de tempo certa, não tem uma definição certa. Vamos estudar aqui um quadro. Este quadro, ele traz para nós alguns advérbios classificados como aqueles que definem e aqueles que não definem. Os do lado esquerdo são os que definem, o definite frequency. Os que não definem são os indefinite frequency, que você vai acompanhar comigo aqui agora, porque eu vou ler, você vai repetir comigo. Vamos lá? Atenção, todo mundo preparado? Today, afterwards, in June, last year, finally, before, eventually, already, Depois eu tenho soon, until, still, melhor dizendo, desculpe, still, last,
every year. Vamos trabalhar agora. A pronúncia já foi trabalhada, o vocabulário. Today. Today significa, anotem aí, Enio, eu vou esquecer. Não, não vai não. Nós vamos tomar nota, todo mundo tomando nota bonitinho, para ninguém esquecer. Today significa hoje, muito bem. Afterwards significa depois. In June, em junho. Last year, ano passado. Finally, finalmente. Before, antes ou depois? Antes. Depois é after. Eventually, eventualmente. Pause o vídeo se você precisar. Already, já. Soon. Logo, still. Ainda. Last. Último. No sentido de passado, passou. Last year, por exemplo. Tá, gente? Every year. Todo ano. Vamos agora pronunciar os indefinite frequency. Please, after me, everybody. Always. Ever. Usually. Normally. Often. Frequently. Sometimes. Occasionally. Occasionally. Rarely. Seldom. Never. Let's talk. Always. Você já sabe que a palavrinha always significa sempre. A palavra ever significa já. Usually significa normalmente. A palavra normally, mesma coisa. Normalmente. Often, frequentemente. Frequently, mesma coisa. Frequentemente. Sometimes, às vezes. Occasionally, ocasionalmente. Ocasionalmente. Rarely, raramente. Seldom, mesma coisa, raramente, são sinônimas. Never significa nunca, certinho? Aqui então nós trabalhamos alguns advérbios de frequência, muitos advérbios de frequência na verdade. E a última informação que eu quero passar para você é esta aqui, ó. The adverb. The adverb, deixa eu pegar aqui a canetinha, marca texto. The adverb is positioned. O advérbio está posicionado after, ou seja, depois. Lembra que eu comentei com vocês que a palavrinha after é que significa depois, é que significa após. After the subject, but before the verb. Mas antes do verbo. Ou seja, o advérbio, pessoal, ele vem depois do sujeito, I, you, he, she, it, e antes do verbo dance, por exemplo. I always dance, eu sempre danço. You never dance, você nunca dança. She never reads the newspaper, ela nunca lê o jornal. Meninos e meninas da Helena Camp, vem aí uma sequência de exercícios que nós vamos corrigir na próxima aula. Enquanto isso, você vai fazer em casa, dever de casa. These exercises are your homework, okay? So do them, and in our next class, we will check the answers for these exercises. I'll see you soon. Bye bye.